medo do mundo inteiro sobre ele, as humilhações que ele viria de sofrer, mas Jesus tira um pouco do seu tempo ali para trazer uma explicação aos seus 12 discípulos, para mostrar a ele que aquele problema que eles estavam no relacionamento entre eles por causa da vaidade, por querer ter um posto maior uns com os outros, Jesus traz uma explicação brilhante para eles. E a pergunta que traz à minha mente, que faz na minha mente é que, irmãos, o quanto nós temos visto isso nos dias de hoje. As pessoas não querendo servir, mas querendo ser servido. Pessoas achando importante demais, pessoas achando ser poderosas demais, ter o amor de Deus maior do que outras. Mas Jesus falou que aquele que quiser ser o primeiro, que seja o último. Aquele que quiser ser servido, que venha servir. Jesus falou, olha, igual João Batista, nascido de mulher, não haverá profeta como João Batista. Sabemos que a grandeza do ministério de João Batista está em preparar o caminho para o Filho do Homem. Mas João Batista, quando Jesus se aproximou perante ele para ser batizado, João Batista falou para Jesus, olha, eu não sou digno nem de desamarrar a sua sandália, quanto mais de te batizar, eu que deveria ser batizado pelo Senhor. E João Batista falou isso com Cristo, mostrando ali uma humildade. E João Batista falou também, olha, o que interessa para mim é que ele cresça e que eu diminua, dando um exemplo ali de humildade. E dificilmente estamos vendo isso, irmãos, nos dias de hoje. E Jesus trata isso com seus discípulos. E Jesus continua o seu caminho. E Jesus, ao chegar na Jericó, não a Jericó antiga que foi destruída, suas muralhas por Josué, mas a nova Jericó, construída por Herodes o Grande. Jesus, ao passar por Jericó, Jesus encontra ali um certo homem. E esse homem sofria de uma deficiência visual. E aquele homem, quando ouviu falar que Jesus passaria naquele lugar, aquele homem começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Notemos, irmãos, que aquele homem certamente não podia enxergar, como falamos, mas nada impedia aquele homem de ouvir falar que Jesus Cristo estava passando naquele lugar. Nada impedia aquele homem de gritar. E qual a reflexão que eu faço sobre isso? É que nós sempre temos algo a oferecer, algo a chamar a atenção de Deus, a chamar a atenção de Cristo. Certamente ali era pela última vez Jesus passaria pelaquele lugar, por Jericó, porque Jesus estava a caminho de Jerusalém para ser morto, como falei. E aquele homem tinha apenas uma oportunidade de chamar a atenção de Cristo, de poder exercitar a sua fé. E esse homem não desperdiçou a oportunidade que tivera. Aquele homem começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, ao ponto de aqueles que acompanhavam o mestre tentar impedir aquele homem de gritar, tentar paralisar aquele homem. E a multidão manda aquele homem se calar. E quanto mais aquela multidão mandava aquele homem se calar, mais ele gritava, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Irmãos, não importa, amigo, o que você tenha, se é uma deficiência visual, se você não consegue enxergar o reino de Deus perante a você, se você até mesmo não consegue ouvir o reino de Deus se aproximando de você, mas você pode gritar
irmãos. E por mais que você não consiga gritar Jesus, filho de Davi, você pode caminhar, você pode andar em direção a esse reino. Sempre existe algo em nós para doarmos ao reino de Deus. E aquele homem, quanto mais ele gritava, ao ponto de conseguir chamar a atenção de Cristo, conseguir chamar a atenção do Mestre. E Jesus manda chamar aquele homem, chama aquele homem lá. E uma coisa interessante, irmãos, para mim, para você, para a vida de cada um de nós, é que quando Jesus manda chamar aquele homem pega aquela capa, a única coisa que o texto mostra que aquele homem tinha, e aquele homem joga aquela capa para trás, e aquele homem dá um salto e vai em direção a Cristo. Duas observações que eu quero trazer para nós nessa tarde, querido irmão. A primeira é que aquela capa talvez era a única coisa que aquele homem tinha. E certamente já ouviam falar isso por outros pregadores, que aquela capa talvez seria só confidente. Quantas vezes aquele homem chorou as suas amarguras para aquela capa, quantas vezes aquela capa aqueceu aquele homem nas noites frias do Oriente Médio, quantas vezes aquela capa serviu para aquele homem de travesseiro no calor escaldante do dia do Oriente Médio.